Peraí, deixa eu ler os meus posts, deixa a gente ler os nossos posts. Tá começando aqui mais um episódio. Esse episódio, eu acho que todo mês de março a gente vai fazer um especial mulheres, afinal de contas, com temas muito relacionados. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar das mulheres num aspecto que nós três falamos muito, que é a questão da saúde mental das mulheres. E existem dados muito tristes em relação a isso, porque a Organização Mundial da Saúde diz que uma em cada 2 mulheres tem algum problema de saúde mental. É o dobro do que acontece entre os homens. E a gente sabe que isso não é apenas uma questão biológica, mas uma questão de construção social por causa dos nossos papéis, por causa dos nossos trabalhos, das nossas funções, de como a sociedade nos coloca, das nossas oportunidades ou falta de oportunidades, enfim. Vamos discutir um pouquinho sobre isso e queria ouvir um pouco vocês sobre, primeiro, essas questões mais técnicas, né? Sabemos que depressão, ansiedade, burnout e tentativa de suicídio acometem mais as mulheres, certo? O que mais? Dos dados de incidência mesmo de doenças mentais, essas são as mais prevalentes em mulheres. Elas estão intimamente associadas à rotina e à sobrecarga de papéis. Então, um subdado, vamos dizer assim, um derivado desse dado é de que as profissões de cuidado, elas são predominantemente femininas. Então, enfermagem, profissionais da área de educação, a saúde como um todo, né? E de alguma forma, as profissões de cuidado exigem, saturam e nem sempre são reconhecidas, valorizadas, levam a um excesso de dedicação que faz com que a mulher passe a ser sempre a cuidadora e nunca tem quem cuide dela. Sem contar na posição de cuidado, naquela profissão de cuidado que é 24 horas por 7, não remunerado, dentro que de acontece, exato, dentro de casa o tempo inteiro, né? Com certeza. E interessante, né? Porque eu contei pra vocês aqui, né, nos bastidores, que eu participei de um evento recente com a Vera Iaconelli, psicanalista, e ela usou uma expressão sobre essa história do cuidado, que ela disse assim: nós mulheres estamos a serviço do outro, mas os outros não estão para nós na mesma proporção. Então eu achei isso fantástico, porque essa é a verdade e talvez essa sensação de dar mais do que receber, não estou dizendo que isso acontece com todas, mas seja uma condição que ajuda, né? O adoecimento, não? Eu também compartilho dessa impressão. E é uma coisa que a gente observa nos estudos, o que a OMS traz. A maioria dos estudos populacionais, eles mostram que sim, a depressão, ansiedade, suicídio, burnout, eles ocorrem mais em mulheres. Mas o suicídio eu tenho a impressão que não, porque na verdade a tentativa sim, mas a concretização não. Homens concretizam mais, pelos últimos dados. Não tenho certeza. Você sabe desse dado, Cê? Eu estou confusa, eu acabei de ler, mas acho que é uma chance maior delas se exporem, delas pensarem. Tentativa de suicídio, eu tenho certeza. Ação suicida, mas os últimos dados que eu li, eu acho que ainda homens concretizam mais. Sim. A mulher, ela tem mais uma questão de automutilação. Exato. Do que o homem, mas a efetividade do ato em si, ela ainda é mais por homem. E a gente tem observado, né, depois da pandemia, uma crescente de piora dos transtornos mentais, só que até pela fase que a gente passou, né, que agora não, mas desde o ano passado a gente está voltando ali ao normal e tal, e aí pesquisas voltaram a acontecer nesse sentido. A gente ainda não tem muito número sobre o impacto de tudo isso que a gente viveu na prática, né, de que forma essa tragédia, essa avalanche que foi a Covid impactou na nossa vida, na nossa saúde mental. Então, o que temos, a gente tem ali observações de grupos de 500, 1.000 pessoas e tal, onde se relata, não são coisas muito grandes, mas se observa maior uso de álcool em mulheres que começaram a beber na pandemia, né? Até para acalmar um pouco aquela ansiedade que surgiu por várias questões, medo da doença, questões de ansiedade, para de repente não comer tudo aquilo que ela comia estando em casa, então ela resolveu começar a beber para não comer, para acalmar um pouco a compulsão, enfim. Antes só de você continuar, só é importante dizer, para acalmar, é uma tentativa de acalmar, mas depois o álcool traz mais ansiedade. Total. Né? O álcool também engorda, enfim, tem uma série de consequências, então só
só para pontuar. Aumenta a É depressão. a sensação de que você está compensando ou recompensando, mas é um ciclo que se mantém, né? É um Super prazer vicioso, imediato que libera ali, né? Os neurotransmissores ligados ao prazer. É como um jogo, uma barra de chocolate, né? Super prejudicial ao álcool, mas que também engorda, que também, como as pessoas que fazem cirurgia bariátrica e começam a beber, que a gente sabe que acontece muito. E então, na hora ali da pandemia, a gente tinha, né, as pessoas com mais ansiedade, ou comiam ou bebiam, e infelizmente muitas mulheres desenvolveram o alcoolismo e desenvolveram também compulsões alimentares. Assim como reativaram transtornos mentais que estavam guardadinhos ou que estavam até que controlados, né? E é interessante isso que você está trazendo, porque nessa, digamos assim, entre aspas, divisão de gênero da saúde mental, a compulsão alimentar ou os transtornos alimentares em geral, eles são mais frequentes nas mulheres. Mas a questão do álcool, até agora, era algo muito mais frequente entre os homens. Como o jogo é mais frequente entre os homens, e também outros comportamentos arriscados, digamos assim, como se envolver em brigas, como ter acessos de raiva, como dirigir alcoolizado. Então isso ainda estava mais, digamos assim, no campo masculino. Né? Eu tenho uma grande amiga que é uma das maiores pesquisadoras do país a respeito disso, a doutora Camila Magalhães, a Cíntia conhece, que ela é do núcleo epidemiológico da USP, ela trabalha com o professor Arthur Guerra, e eles, e a Camila já falou muito, né? Vamos trazer a Camila. Maravilhosa. Nossa, a Camila tem uns dados incríveis sobre saúde mental de uma forma geral. E a Camila sempre fala que o alcoolismo, como ela estuda epidemiologia, ela, e a tese do doutorado, pós-doutorado dela, é essa pesquisa populacional, e ela tem falado muito como isso está preocupando o pessoal de álcool e drogas em relação ao uso abusivo entre mulheres. Sabe o que eu fico pensando? Que isso também pode ser um fator que está um pouco mais... na verdade, um fator não. Uma informação que está um pouco mais disponível hoje. Eu acho que a pandemia, ela lançou luz a coisas que já aconteciam, mas as pessoas conseguiam esconder ou eram menos gritantes. E, claro, sem dúvida, potencializou, aumentou em muito. Mas eu sinto que tem coisas que nos colocam na predisposição para hoje ter comportamentos de risco ou compensatórios, sei lá, recompensa mais imediata, que o próprio ser mulher, né, na nossa cultura já é um fator predisponente, porque a gente sofre várias violências. A violência de gênero, ela tá para além do fato de você ser julgada por absolutamente tudo que você faz, como se fosse pouco, né? Então, se você é mãe, é porque você é mãe, se você não é, porque não é, mas com que idade você teve filhos ou terá ou não terá. Então, por que você é mulher se você opta por não ser mãe ou não pode ser mãe? E aí tem outros fatores ainda, né, de qual é a roupa que você veste, como assim você vai se dedicar a uma carreira, e tem a questão da violência em si, psicológica, emocional, o risco da segurança pública, ligada ao corpo da mulher e uma série de outras coisas que são predisponentes para uma ansiedade, um clima de insegurança e de vulnerabilidade que precisa ser mais estudado, na minha opinião. A gente sabe pouco ainda sobre o impacto do social e dessa construção cultural sobre a saúde que a gente vive, né? Eu acho que a gente sabe cada vez mais, mas eu concordo com você. E você falou da segurança física ou da insegurança física, eu queria também trazer o aspecto financeiro, porque eu acho que é muito importante a gente dizer, né? Também, recente, tive a oportunidade de ver a Margaret Goldenberg, que é uma mulher que trabalha muito pela inclusão de outras mulheres nas corporações, dados que ela sempre mostra quando ela apresenta, que é uma curva, né, de mulheres entram mais nas faculdades, mulheres se formam mais do que os homens em geral, mulheres entram mais no mundo corporativo, o número de mulheres que entra por ano no mundo corporativo nas áreas de estagiária, trainee, nesse começo de carreira, é muito maior do que o dos homens. E aí, quando a gente passa, é a chamada ela fala da escada que falta um degrau, porque quando a gente vai para o nível de gerência, gerência ainda também, mais mulheres, mas aí diretoria e aquele nível de liderança, isso se inverte, né, na mesma proporção. Então, os homens
em número, entram menos no mercado de trabalho, se formam menos, entram menos no mercado de trabalho, só que daí, na hora que chega ali nos cargos de alta liderança, eles invertem a curva. E isso está direcionado, tá totalmente relacionado com a questão financeira de remuneração, né? Mulheres, também a gente sabe, em posições semelhantes, ganhando salários absolutamente diferentes, muito menores do que os homens, mas ainda assim também mulheres que ainda não estão num número tão significativo nas posições de liderança e alta liderança nas corporações. Então, o fato de algumas mulheres... Outro dia eu estava mentorando uma moça e ela relatou para mim, assim, eu me sinto culpada porque eu casei com um cara que tinha muito dinheiro e esperei, já sabia que meu relacionamento estava indo por água abaixo, mas eu esperei que eu me formasse e que eu pudesse construir minha profissão e ter a minha independência financeira para me separar. E ela estava com culpa e com vergonha de sentir isso. Mas havia sido um acordo entre eles que ela não ia trabalhar enquanto eles estivessem juntos e que ela abria mão daquilo que ela fazia antes do casamento para poder estar junto. Então, não é que ela tinha tomado aquela decisão sozinha, era um acordo. Daí, em um momento, ela falou, não, preciso rever esse acordo, porque o negócio está indo por água abaixo. Refez o acordo e ele continuava pagando as contas, mas ela se sentiu muito mal de usar o dinheiro dele para se formar. Mas aí me pergunto, que outra opção essa mulher tinha, né? Nesse lugar em que algo foi construído entre ambos, não só pela mulher, né? E aí a gente pode discutir que talvez ela tivesse algumas outras opções, mas esse lugar da mulher que fica presa em relacionamentos porque não conseguiu construir independência financeira, ele não é um lugar de você como você, a pessoa que você é. Ele é um lugar social, ele é um lugar nosso, construído socialmente. Total. Quase imposto, eu diria. Eu me lembro que eu tinha, sei lá, 18, 19, 20 anos e assim, casar tarde já significava depois dos 24, 25 anos, você já estava casando tarde, entre aspas, naquele micronúcleo ali que eu participava. Eu lembro disso. E eu tô falando de coisas, sei lá, de 20 anos atrás. A gente não tá falando de, sei lá, 50, 100 anos atrás. Sim. E eu acho que tem a questão da construção da identidade nesse lugar também, da autonomia financeira, né? Então, quem eu sou quando eu produzo, quando eu... Não é só levar dinheiro para casa e poder escolher onde gastar o seu dinheiro. É quem você é fora daquela identidade do lar. Que também, veja, ela é legítima, ela é genuína, né? É uma opção também que deve, obviamente, ser respeitada, mas que também é colocada sob julgamento. Quer dizer, quantas vezes a gente se vê julgando um homem porque ele resolveu fazer um sabático? Não, o que a gente faz? Uau, isso mesmo, ele precisa parar, porque afinal o homem trabalhou tanto, ele tem esse direito. Fala que a mulher vai fazer um sabático. Ah, que legal, corajosa ela, não? Não tem filhos, né? Vem sempre um legal mais, legal só que, né? Então eu acho que nós mulheres, como mulheres, muitas vezes temos dificuldade de sair desse lugar, um pouco até biológico e social, sem dúvida, mas da competição e de estender a mão para outra mulher que está sendo julgada e que está sofrendo esse estresse, que tem a sua saúde mental, impactada. Claro. E a gente tem esse lugar hoje de poder trabalhar com aquilo que a gente ama, com aquilo que a gente sabe que faz melhor, a gente pôde escolher, né? E quantas mulheres que infelizmente vivem nesse mundo, não só no país, que não tiveram escolha, que gostariam de fazer outras coisas profissionais, ou, né, e estar morando em outros lugares e outras condições, mas que a vida não permitiu, muito pela questão social, né? De sobrevivência, né? De sobrevivência. Nem tempo de se perguntar nada, porque estava gastando toda a energia que tinha para sobreviver, né? De sobrevivência. E aí o que a Cíntia trouxe, né? Ela falou do sabático. É isso, assim, né? Por exemplo, nós vamos fazer uma viagem, né, de mulheres agora em abril para Chapada, o grupo lá da Soumi. E aí, a maioria do grupo é de mulheres, enfim. E aí, nossa, mas não só as mulheres, mas o Ricardo, tudo bem, assim, tranquilo? Sim, tranquilo. Porque se ele for viajar para pescar, ninguém vai perguntar se tudo bem, tranquilo. Para ele. Né? Nossa, mas você sai para... Eu ouço isso, é engraçado, né? E eu faço isso com uma certa frequência, por exemplo, de sair para jantar ou estar com as minhas amigas. Uhum.
ele não liga, o Ri não liga, mas é uma coisa assim, total, sabe, en passant, assim, uma coisinha no meio da conversa. Ele é legal. Nossa, ele é bacana, seu marido. Ele não liga, né, que você faz isso. Não, ele não liga, mas ninguém pergunta se quando ele sai com os amigos dele, eu ligo, né? E é doido isso, Essa né? coisa da gente parecer ainda pertencer a alguém, né? Assim, ao cônjuge, de alguma forma. Porque tem essa coisa, eu acho que é bem sexista mesmo. A gente parecer que... Posse. É, Esse senso de posse. Mas não sei nem se nesse caso é alguém ou alguém e mais a função. sim, A sim, função, acho que é a mais a função, função, né? né? Não é a Isso. função, tipo, de você vai esposa, abandonar a sua função casa. de dona de casa, Isso. Você vai abandonar a sua casa por uma semana que você vai pra Chapada? E seus Mas filhos? e como é que vai ficar? Mas como é que vai ser? Ué, vai ficar, vai ser. Tranquilo, vai ser. O Ricardo vai dar conta do que ele tiver que dar. Eu vou deixar a coisa, claro, minimamente organizada. Tem uma moça que me ajuda. Obviamente que não é todo mundo que vai ter esse privilégio de poder fazer isso. Eu entendo, super entendo. Mas aí você tá falando da sua história. Cada um tem uma, essa é a sua. Exato, mas eu gostaria que o fato de ser uma mulher fazendo isso não estivesse em pauta, entende? Que fosse só o fato de uma pessoa dessa relação estar saindo. Tanto faz ser o homem, tanto faz ser a mulher. Um caminho longo pra gente chegar lá. Pois né? é, quem Mas sabe? eu quero chamar o seu post pra você ler o relato de uma mulher, Claro. de uma pessoa que eu acho que pode trazer outras luzes aqui pra essa conversa, nesse lugar dessa sobrecarga, porque tudo isso acaba virando uma sobrecarga. Uma camada a mais de sofrimento. De luta, de luta coisa mesmo. que precisa estar o tempo todo sendo provado, que a gente pode, que a gente também tá igual, que a gente faz por onde. Mas nossa, eu já ouvi isso. Nossa, mas você é médica? Nossa, mas você é tão bonita, você devia ser modelo. Juro pra você, isso é uma coisa que me irrita profundamente. A gente pode escrever que ela devia ser modelo. Ela vai Cara, gostar. não, agora pode. Agora eu já tô... Agora você já é médica. Eu já fiz terapia bastante sobre isso, mas assim, cara, por quê? Entendeu? Não que modelo, pelo amor de Deus, gente, não é preconceito. Aliás, eu modelava quando eu era menina. Eu fazia umas coisinhas de TV, de teatro e tal, eu curtia muito. Mas, cara, por que alguém que teoricamente está nos padrões, tem uma beleza e tal, por que essa pessoa não pode ser médica? Entende? Porque a mulher não pode ser. Por que a mulher não pode ser médica? Tem aquela piada maravilhosa, que não é uma piada, mas enfim, aquela historinha maravilhosa, que funciona só em inglês, mas você já deve ter ouvido que o pai estava com o filho dentro do carro, e aí o filho sofre um acidente e chega ao hospital. E aí as pessoas dizem, o médico que está de plantão lá, fala assim, eu não posso atender porque é meu filho. Qual é o segredo da história? Nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido? Não. Essa é uma história que eu ouvi de uma americana que estudava em Harvard. E, na verdade, o segredo da história era a mãe que estava no hospital. Só que quando você conta, fala, como assim? Mas o pai não estava com ele no carro? Como é que o médico estava lá de plantão? Era o neurocirurgião que ia operar? Quem era? A neurocirurgia. A neurocirurgia Era a mãe. Funciona melhor em inglês. Eu não vou contar em inglês, mas... Então, assim, fabuloso. Isso. O nosso viés é tão absurdo que muitas pessoas escutam essa história e não conseguem imaginar que quem estava de plantão era a mãe, e a mãe era neurocirurgiã, porque não está no imaginário, no inconsciente coletivo, de que a médica, essa posição pode ser ocupada por uma mulher. Exato. Vai, leia. De controladora a observadora. A identidade dessa pessoa que fez o relato se mantém em sigilo e a sua história fica como inspiração para quem precisa colocar mais calma nos seus processos. Abre aspas. Eu demorei a me perceber controladora. Havia sempre formas mais aceitáveis de enxergar meus comportamentos. Até porque eu sabia que minha intenção era sempre boa. Na família, cuidar de todos, garantir sua segurança, proteger. No trabalho, ser extremamente responsável, trabalhar por 3, impedir todos os riscos. Pensar sempre em tudo, antecipar todos os problemas. Prestar atenção, viver cansada, esgotada. Não dava mais. Na minha busca pela terapia sobre por que eu sempre tinha que dar conta de tudo sozinha, a explicação era quase fácil. Os fatos da realidade davam explicações plausíveis e ter que cuidar de tudo era quase uma estratégia de sobrevivência. Eu não tinha escolha. Será mesmo? Foi então que percebi que acreditar que não ter escolha também é uma escolha, e que cuidar dos outros pode ser invasivo e desrespeitoso, na verdade, e que fazer tudo no trabalho pode barrar o crescimento do time,
e que tudo isso envolvia uma falta enorme de confiança. De repente, de vítima batalhadora sobrevivente, me vi como algoz em muitas situações. Isso foi terrível, porque estava totalmente desalinhado com minhas intenções. Foi terrível, mas libertador, porque me empurrou finalmente para começar a experimentar outras formas de lidar com as situações. Em um esforço consciente de experimentação, comecei a não interferir aqui nem ali. Coisa difícil para uma mulher. Somos convidadas e convocadas a resolver tudo a todo momento. É automático. A segurar um pouquinho mais a ansiedade antes de falar, a esperar, a não segurar minha própria tristeza e deixar ver o que vinha. Comecei me observando mais antes de me julgar ou de agir. Foi muito desconfortável, até desagradável, mas também transformador. Emoções e lembranças e memórias que estavam guardadas há muito tempo começaram a ter espaço para vir, simplesmente porque já não precisava de mais nada com elas ou abrir espaço para elas e cuidar e resolvê-las. Eu não podia só observar. Divino. E comecei a conseguir exercitar a fazer isso com o meu entorno. E se eu disser não? E se eu deixar ele ir por ali? E se eu falhar? E se eu simplesmente faltar? E se eu deixar eles errarem? E se eu deixar as crianças brigarem? E se? E se? E se? E de repente me vejo observando e não controlando. Uau! Me vejo participando e não interferindo. Me vejo respeitando espaços dos outros e finalmente ocupando o meu. Qual é o meu espaço como mulher, eu me pergunto. É difícil saber. Sempre ocupei o que me deram. Me vejo me preocupando menos e sendo mais leve e permitindo que a vida me mostre ao invés de moldá-la. De repente, uma ova, deu muito trabalho. Eu que achava que não tinha escolha e que controlar tudo me faria ser importante e protagonista, hoje observo e escolho em qual lugar da cena quero estar. E assim me sinto protagonista no único lugar possível, o da minha vida. Eu acho esse relato incrível, porque para mim ele traz várias questões que são muito femininas, né? Então, quando ela fala cuidar de todos, garantir a segurança e proteger, que normalmente esse é um lugar mais atrelado ao homem, né? Garantir, mas ela assumiu, e muitas de nós assumimos também esse garantir a segurança e proteger. Trabalhar por 3. Fazer tudo por todo mundo no trabalho, né? Viver cansada, esgotada, dar conta de tudo para sobreviver. Somos convidadas a resolver tudo a todo momento. Prato perfeito para o burnout, né? Perfeito, prato cheio, né? É a pessoa que é a Mulher Maravilha, né? Ela teve um burnout. Claro, depois disso. É a história da tragédia anunciada, né? Porque é o que a gente vê muitas vezes, não é uma crítica a ela, tá? Que deve estar nos ouvindo. Muito pelo contrário, eu acho muito corajoso ela ter escrito e ela ter entendido, feito esse processo, entendido o que precisava mudar e agora está conseguindo fazer, está caminhando para outra direção, né? Não, e essa outra direção vinha em forma de questionamento, né? E se eu falhar? E se eu faltar? E isso foi algo que eu ouvi num retiro que eu estava, que eu achei incrível. Uma mulher de mais ou menos uns 70, que estava participando do retiro. E aí aquela roda de abertura, como é que você chega até aqui, né? Aí ela falou assim, eu não chego até aqui, porque na verdade eu não tô aqui ainda. Não, porque é o seguinte, assim, para eu sair da minha casa, você não tem noção do que eu tive que fazer para chegar até aqui, porque assim, meu filho depende de mim, meu marido depende de mim, meus netos dependem de mim, não sei o que lá. Aliás, eu não sei como é que eles vão sobreviver essa semana sem mim. E no final desse retiro, essa mulher incrível vira e fala assim, eu não fiz falta nenhuma e não fazer falta foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, e aí, ligando com essa história do quanto a vítima e o algoz são 2 lados da mesma moeda. Porque esse lugar de se colocar, né, como insubstituível, né, e infalível e infaltável, digamos assim, né, que não pode faltar, traz um lugar de confortinho. É um ganho secundário, né? Que a gente tem, porque isso conforta. Olha a sua importância, Mariana Ferrão. Então, tamanho da sua importância. Isso envaidece, total, né? Tá muito ligado nesse lugar egóico. Só que ao mesmo tempo, você quer manter um lugar que envaidece e que engrandece o seu ego, mas que destrói a sua essência? E essa é a pergunta, né? E ao mesmo tempo te machuca? E te pode colocar num adoecimento como um burnout?
Ou você quer abrir mão disso e poder realmente faltar para atender a si mesma? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E que sedutor, e ao mesmo tempo, o quanto isso te aprisiona, né? Te mantém enredada nisso. E essa mulher, ela mudou muito a si, e ao lugar em que ela trabalha, ela foi a primeira pessoa a levar para o RH uma proposta de políticas de promoção de saúde mental, e a levantar a bandeira de como assim não tem hora para sair, tem hora para entrar e não tem hora para sair? Sim, tem hora para sair. Sim, a gente precisa pensar em arranjos que respeitem a dinâmica que a mulher tem e que o homem hoje já está diferente. Então, sei lá, existe licença paternidade com mais de 5 dias já em muitas empresas, né, sendo aplicadas, mas isso ainda não é uma realidade nem da metade, nem perto disso, né? Mas o fato é que ela levou algumas propostas. Ela realmente fez o processo dela se estender a quem estava perto, mas o mais interessante disso, eu acho que a gente enxergar que, para nossa geração, pelo menos eu vou colocar assim, do que eu cresci ouvindo, né? Que a mulher tinha que trabalhar, que ela tinha que buscar independência, só que a gente nunca parou para pensar que isso significava que ela ia deixar ou dividir as tarefas que eram só dela antes? Não, só que a gente passou a acumular funções. Uhum. E é muito sedutor esse lugar do superpoder, de você ser diferente das mulheres da geração das nossas mães e avós. Então a gente veio mudando a história delas, sem dúvida, né? E aí tem ônus e bônus disso, mas qual é a sua identidade? Qual é a função do que você está fazendo e vivendo, desse lugar criativo, que eu acho que como mulher a gente tem esse poder assim de olhar e falar, pera, o que eu quero criar, o que eu quero viver, e eu estou me desconectando do feminino porque tem, né, esse estigma de que para ocupar posições de liderança, para ser chefe, eu preciso ser mais masculina, ou eu preciso renegar as minhas emoções, quer dizer, tudo aquilo que a gente tem introjetado, né, dentro da nossa cultura, que faz parte muitas vezes das nossas dinâmicas e que a gente tem que fingir que não é com a gente, que a gente tem que renegar, porque afinal, como uma mulher ou uma chefe, tem burnout. Uhum. Posso ler um texto Claro. Que não é meu, um post que não é meu, mas é da Daniela Leal, que é a companheira do Alexandre Coimbra, falando sobre a mulher, que eu acho lindo, muito sobre essa desconexão com o nosso feminino, né? E essa reflexão aqui. Como envelhecem as nossas rebeldias? Especialmente sobre as mulheres, percebo uma ideia central da cultura de domesticação dos corpos e mentes, de que o amadurecimento da rebeldia é a conformidade, a adaptação e o cabimento. Que tudo que é disruptivo eventualmente se cansa, se dobra, se encaixa e se acalma. O curso de uma expectativa estereotípica. Conectada às ousadias biográficas das mais corajosas dentre nós, respiro no alívio de que existam caminhos e escolhas que aprofundam as formas não convencionais de se habitar a vida. Do corpo ao palco social e do público às profundezas de si. Do mais simples ao mais complexo, do questionamento daquilo que aperta ideias e comportamentos do lado de fora, à desconstrução de muros que nos contêm por dentro. Esse me parece o percurso de envelhecimento da rebeldia profunda, que se prepara em fogo lento, ganha poder na dança com o tempo e não se cansa de desconstruir mais sobre seus limites e renovar sentidos quanto mais respostas prontas descarta ao longo de uma vida. Poder envelhecer como feiticeira, como nos contava Rita Lee, é recobrar acesso ao que nos estava interdito, tomar nas mãos nossa força uterina de criar mundos nesse mundo, mergulhando até se misturar à sua essência. Eu me nutro dessas trajetórias autorais que se ofereceram como patrimônio para sobreviver às fogueiras que ainda minam nossas potências e às amarras que ainda temos que romper. Com tantas dionisíacas, relembramos que o fogo é a nossa própria matéria e dele podemos renascer libertas. Eu reverencio e agradeço sempre àquelas que queimaram mapas e cordas e abriram caminhos de poder ser no facão, sopradas pela bússola de suas perguntas indomáveis e de desejos em busca de continente para o seu tamanho. Herdeiras de rebeldia que nos pariu. Até aqui, sigamos filhas e netas da natureza, dessa coragem que não morre e nem se rende ao encolhimento. Maravilhoso. De si. Me lembrei desse post que eu vi no Dia das Mulheres
quando você falou disso tudo, assim, e pra mim ele traz um lugar, assim, ele é denso, né? Uau! Ele é denso, mas ele traz esse lugar também que eu acho que a gente não falou ainda aqui desse aspecto da saúde mental, que é o envelhecimento. E da natureza. Da mulher. Biológica aí, né? Total. Trazendo pra mesa a menopausa. Total, que nos bastidores é a nossa pauta, porque estou passando por esse processo. E o quanto isso também pode impactar a nossa saúde mental, né? Do ponto de vista, aí sim, físico-químico, né? Biológico. E da imagem, né? Que se projeta, que a gente tem que ter, né? Então, desde a branquitude dos cabelos, né? Então, as cabeças grisalhas, até que tipo de experiência é permitido que as mulheres tenham depois dos 50. Outro dia eu estava entrevistando a Ingrid Guimarães num evento, né? E ela virou produtora de conteúdo e ela estava contando, né? De grandes streamings, né? E ela estava contando que ela foi propor uma série para a empresa que ela trabalha. E aí ela queria... E ela ia atuar também na série. Eu não sei se nessa série exatamente ela ia atuar, mas ela falou assim, não, e aí eu queria que uma mulher de 50 a mais tivesse uma cena de sexo. Mas não sexo por sexo, mas um sexo com amor e tal, não sei o que, sei lá. E as pessoas que estavam na mesa, todas mais jovens, falaram, não, vamos, já que a gente precisa encurtar, vamos tirar essa cena de sexo. Aí ela falou, não, a gente pode tirar qualquer coisa, mas a cena... Por quê? Mulher de mais de 50 não pode ter prazer? Não pode ser sexualmente ativa? Não pode estar... Ser atraente? Não pode ser atraente, não pode estar expondo isso num... Porque conta pra gente, quantas cenas de mulheres mais velhas a gente não vê, né? A gente não viu na TV quando a gente era criança. Não tinha, não né? Existe, né? É verdade. Tem poucas ainda. E como é que a gente reconstrói, né, essa imagem? Porque são essas imagens sociais que vão ajudando, eu acho, que as pessoas a entenderem que sim, existe. Que a mulher, ela tem essa opção. Essa fase da menopausa, né, do envelhecimento, vamos dizer do envelhecimento, né, eu vou falar por mim e pelas minhas amigas médicas, que a gente troca muito confidências e todo mundo passando ali mais ou menos pela mesma fase. É uma fase que mexe muito, assim, com a nossa parte emocional, sabe? Não sei não. E aí, e aí, por mais que... E aí, o que eu quero trazer aqui é que mesmo estando nesse lugar de privilégio, de acesso à informação, somos médicas, sabemos que biologicamente está acontecendo uma coisa, queda de estrógeno e tudo mais, temos acesso à reposição hormonal, se for o caso, e tiriri, bororó. A maioria faz terapia, a maioria tem já um processo de autoconhecimento e tal. Ainda assim, algumas mudanças físicas e oscilações de humor que o climatério traz são enlouquecedoras. E agora a ciência já consegue ver isso no cérebro, né? Através de ressonância funcional. Mari, o impacto da redução hormonal e da própria TPM e da menopausa em diminuição de área cerebral. Eu fiquei esquecida. Não é? Meninas, eu fiquei esquecida. Sem encontrar palavras, eu tenho uma facilidade relativa aí de me comunicar. Eu fiquei com dificuldade de encontrar palavras que estava me atrapalhando no meu dia a dia, no meu atendimento, e estava me atrapalhando até na gravação do podcast. Os episódios que eu gravei com vocês, muitas vezes eu ficava tentando achar as palavras que eu queria usar, e muitas vezes que eu estava quietinha, é porque eu não estava conseguindo acessar o que eu queria falar. E eu vinha percebendo isso, mas eu estava achando, né, antes das férias, eu achava que pudesse ser estresse, né? Aí, depois do retiro, que eu dei uma desacelerada, eu falei, putz, não pode ser só estresse, porque eu continuo esquecida e agora não estou mais estressada. Aí tirei férias, e nas férias eu continuava, assim, de trocar palavras. Eu fui motivo de chacota na minha casa. E até que eu vi um vídeo de uma amiga minha, que é minha ginecologista, falando do nevoeiro mental da menopausa, que é queda de estrógeno pura. E aí eu falei, pronto, é isso que eu tenho. E aí já liguei para ela na hora e tal, marquei. E aconteceu, né, depois de muitos meses em pausa de menstruação, acabou que fiquei menstruada, e aí deu uma aliviada, tal, hormonal. E agora estou repondo, gente... Eu não tenho mais essa dificuldade. É louco. É maluco a coisa.
Então, eu quero retomar dois aspectos disso. Um, que você falou da sua médica, eu me lembro da primeira consulta que eu fiz para falar sobre isso com a minha gineco, e ela falou assim, sabe qual é o lance? O lance é, a mulher não interessa para a indústria farmacêutica. E ela falou, e assim, aí eu olhei pra cara dela, mas nós somos mais da metade da população do mundo. E ela falou assim, sabe por que não interessa? Não é que não interessa que as mulheres não comprem medicação, porque a gente sabe que muitas mulheres, né, o potencial do mercado feminino, ele é para tudo, né, ainda mais para a indústria farmacêutica. Mas o que acontece é, nós ciclamos, por ciclar, isso palavras dela, tá? Por ciclar, nós temos muita diferença ao longo de um mês no nosso próprio corpo. Como é que a gente faz estudo sobre isso? Se um estudo bem feito já é super caro e com difícil, um grupo, né, controlado de indivíduos, imagina com mulheres sobre essa questão da variação hormonal, como é que você estuda isso? Então eu acho que isso é um caminho que está melhorando cada vez mais, e muito graças a mulheres que realmente começaram a colocar a voz para fora para falar sobre essas questões, né, da menopausa, do quanto elas são absolutamente ainda tabu, né? E uma delas que eu sou mega fã é a Oprah. Maravilhosa. E a Oprah foi uma das pessoas que achou que estava com problema no coração e na verdade era menopausa, né? E ela começou a chamar pessoas para falar sobre isso, começou a investigar sobre isso, e a gente segue muito, né, a questão americana, né, e as pessoas que falam de lá, essas grandes vozes, né, no sentido da gente acaba copiando. Então esse movimento está vindo para o Brasil, acho que já tem vários perfis específicos falando sobre menopausa. Então acho que esse é um aspecto de que pela dificuldade de medir, entre aspas, aí, uma mulher, porque a mulher tem variações muito grandes ao longo de um mês, é mais difícil estudar uma droga boa para as mulheres. E aí a gente também sabe, a gente não está falando, né, disso aqui, mas porque a gente também sabe a dificuldade real de fazer um estudo bem feito, inclusive financeira, porque um estudo bem feito desse tipo, ele é muito caro, né? Mas, por outro lado, tem um outro aspecto, que é o fato de que esse ciclo, que pode ser tão lindo se a gente estiver em harmonia com a nossa natureza, com a nossa essência e conectado com isso, quando ele acontece nesse mundo que a gente vive hoje, rápido, veloz, que exige cada vez mais performance da gente num sentido masculino da palavra, porque acho que a performance e a potência estão muito ligadas ao masculino ainda, a gente quer ignorar esse ciclo. Esses ciclos todos. Quer negar, né? A gente quer negar, a gente quer passar por cima, porque afinal de contas o mercado, e eu acho que isso tem a ver com o seu post, né? O mercado está cobrando da gente a potência e a performance. Então eu acho que isso também precisa ser colocado nesse bolo aí do que a gente está falando sobre a saúde mental. E é um momento, né, quando essa fase do climatério é um momento em que a mulher tem uma queda de energia, tem uma queda de rendimento, porque algumas não podem fazer reposição hormonal, e além da questão cognitiva, como eu disse, que a gente fica realmente esquecida. Eu experimentei isso na pele, e tive umas questões de calor, de sono e tal, mas o que mais pegou para mim foi a oscilação de humor e esquecimento. Mas o sono também é atrelado o sono também é atrelado ao esquecimento, né? Porque a gente sabe o quanto o sono é importante para a memória, né? Total. E aí, eu posso trazer Você quer falar alguma coisa? Eu queria só acrescentar que uma coisa que eu acho que a mulher experimenta, para além de tudo isso, é a vergonha. E a gente experimenta a vergonha dos ciclos biológicos desde a menarca, né, até a menopausa. Então, se você menstrua, ainda fala baixo, ainda é motivo de brincadeiras jocosas, enfim, comentários desnecessários, de muito tabu, ainda existe muito isso. Depois, ao longo da vida, os processos biológicos ainda são vistos, sim, com julgamento, com cobrança. Eu acho que a gente acaba tendo dificuldade de lidar com o próprio corpo, que não deveria, né, ter um padrão pré-estabelecido para todo mundo, porque nenhum corpo é exatamente igual ao outro, mas aquele padrão que sempre te deixa com vergonha de si, do seu corpo, daquilo que você está vivendo. E aí, quando você chega na menopausa e na velhice, sendo mulher, se você comparar o padrão de hábitos de saúde, de autocuidado, até aparência mesmo, né, o cuidado com a própria aparência, comparando homens e mulheres, não num lugar de competição, pelo amor de Deus, que eu acho que a gente tem que tirar essa coisa de que é mulher contra homem, né? Eu acho que a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade que é mista, e ponto, né? Isso é bom, vamos lidar com o que cada um tem para trazer. Mas a gente acaba ficando num lugar que é isso.
a gente não tem assistência, não tem medicação, não tem a qualidade de vida que a gente poderia ter. E isso tudo traz vergonha, essa vergonha faz com que a gente se feche e aumente a probabilidade de ter negação e com isso não se cuidar, né? Desculpa, Mari. Não, eu só acho que a gente tem que voltar no tema da vergonha depois, não nesse episódio, gosto muito mas eu desse acho que ele é um tema bem importante pra gente voltar. Sim. Eu gosto muito desse tema, sim, porque a coisa da menopausa, de falar disso, é um baita de um tabu, né? E eu ia falar alguma coisa que agora eu me perdi. Vamos colocar o post, então? É pra provar o seu ponto, né? Pronto. É pra comprovar que eu tô em recuperação, mas ainda não totalmente. Então o post é assim, né? À beira do burnout, que é o que eu postei no Dia da Mulher. À beira do burnout, mulheres se sentem mais sobrecarregadas com excesso de trabalho, né? É uma pesquisa que apontou que as mulheres entre 35 e 44 anos, elas são mais suscetíveis a apresentarem sintomas relacionados ao burnout. É um print de uma notícia que saiu na revista Exame. É praticamente impossível não conhecer uma mulher que já esteve no seu limite ou tenha sofrido um apagão. O estresse no trabalho é apenas uma das muitas faces dessa realidade. São muitos obstáculos enfrentados, como falta de apoio, tripla jornada, disparidade salarial, casos cada vez mais frequentes de assédio, violência e discriminação. Acho importante que exista uma data como a de hoje, que celebra nossa importância, nossa força e nosso trabalho. Mas o motivo de hoje ser o Dia Internacional da Mulher é que milhares de mulheres protestaram por melhores condições de trabalho um dia. A questão agora é, quando vamos ter a pauta da saúde mental presente no mercado de trabalho de forma realmente efetiva? Quando vamos pensar em maneiras de garantir que todos aqueles obstáculos sejam destruídos? Não é fácil, não é algo que será construído de hoje para amanhã. Mas eu sei que já podemos contar com vocês que me acompanham aqui, né, no meu Instagram, para ajudar outras pessoas a cuidarem da própria saúde mental. Muito obrigada a todos e todas vocês, em especial para nós, mulheres, meus parabéns. Quero pegar uma frase do que você falou, que é assim, quando teremos a questão da saúde mental no mercado de trabalho tratada de maneira mais efetiva. E eu quero trocar essa palavra por quando teremos a questão de saúde mental no mercado de trabalho de maneira mais afetiva. Porque, para mim, o efetivo e o afetivo estão absolutamente conectados. E não o afetivo nesse lugar, talvez, que a gente possa... Carinhoso, não é isso, mas é no que nos afeta de verdade. Porque as corporações precisam entender que a saúde mental é uma questão de saúde pública e que está afetando não só o seu resultado, porque já está impactando no resultado, não apenas pelos processos que você vai sofrer, você dono de empresa, de pessoas que estão afastadas por burnout que depois podem processar você, não por isso, mas porque uma pessoa com burnout dentro de uma equipe afeta a equipe inteira. Com certeza. Isso significa menos lucro para você que só visa lucro. Para você que só... Mas se você está entre nós e você não visa só lucro e sabe que como gestor e como dono de uma corporação, sua maior responsabilidade é com as pessoas, né? Acima de tudo, as pessoas, porque é muito bonito colocar que as pessoas são um grande valor de empresa lá na sua lista de pilares, né? Mas a gente sabe que na prática isso não funciona assim. Que as pessoas, elas são muitas vezes meras peças da engrenagem que as corporações usam para fazer dinheiro. E de todos os cargos, todas as categorias profissionais, todas de líderes, gerentes, talvez até por chamar as pessoas profissionais, as pessoas colaboradoras de recursos humanos, porque recurso é uma coisa... É difícil você falar de um recurso inesgotável, né? Assim, recursos naturais, se não bem cuidados, também serão esgotados. Então, como é que a gente trata a humanidade, quer dizer, a pessoa que está ali oferecendo a própria vida, a sua força de trabalho, né? Claro que ela tem a recompensa, o acordo que foi feito para ela estar ali afinal, mas essa ideia de que o ser humano é um recurso a ser explorado, né, como a gente faz, aliás, com muitos dos recursos naturais que existem, sem ser cuidado, sem ser respeitado, sem a relação de troca que faça sentido. E aí, quando você falou do afeto, eu fiquei pensando, gente, até a memória, para ser efetiva, ela tem que ser afetiva. Uhum. Não existe memória que não tenha passado pelo afeto. Se não tem afeto, você não tem registro
da experiência. E é importante a gente ressaltar o afeto não no lugar do carinho, mas Sim, o afeto nesse da lugar emoção. daquilo que nos afeta, né? Isso, do impacto. Do impacto. Então, eu acho que... Como é que a gente faz? Porque aí é uma pergunta mesmo, assim, como é que a gente faz para que as pessoas que estão com o poder de decisão nas mãos saibam e percebam que elas estão sendo afetadas por isso? Através de dados, Mari, assim, Será? hoje... Eu não sei. Eu não vejo... porque a gente está falando de um público que... É muito pragmático, é um público que vai pedir para que você, ao querer implementar uma política de saúde mental dentro de uma empresa, ela vai querer saber de que forma isso vai impactar positivamente o resultado final, né? Porque eles trabalham com produtividade e tal. E eu acho que nada melhor do que trazer dados. Então, olha, de 25% a 35% das mulheres da sua empresa têm sintomas de burnout. Ainda não estão todas, porque isso é dado, ainda não estão todas afastadas. Mas se a gente não cuidar, elas vão se afastar. Quanto isso vai impactar para você, que vai ter que treinar novos colaboradores, contratar, que vai ter que demitir, treinar, afastar. Contratar, substituir e processo trabalhista que está hoje em dia chovendo processo trabalhista de burnout, porque foi considerado um acidente de trabalho pelo Ministério da Saúde, ou seja... Então, assim, vamos falar, infelizmente, no corporativo, falando de números de causas e também, né, Ana? bolso. Porque assim, quando você afasta a pessoa e acha que você afastou o problema, você está dizendo que aquela pessoa é despreparada, que aquela pessoa não tem capacidade, que aquela pessoa está doente e que ela está adoecendo o ambiente. Quando, na verdade, não adianta você continuar gastando mais para contratar mais, treinar mais, se a causa, e muitas das causas relacionadas ao burnout, elas são principalmente, prioritariamente causadas pelos relacionamentos, pela qualidade do vínculo, pelo ambiente. Pela falta de recursos, Exato, de autonomia. Por coisas que são, meu Deus, modificáveis. Nem sempre a gente vai encontrar problemas que a gente tem, de fato, uma grande influência sobre as causas, né, daquele problema. Nesse caso, a gente tem. Sim. E a gente não acessa, não adianta demitir, não adianta afastar e contratar. Se a causa for a estrutura, a falta de estratégia, a maneira como é entendido o cuidado, aquilo vai se perpetuar como cultura. E a gente tem cada vez mais, né, eu tenho estudado muito esse tema, a gente tem cada vez mais o assédio organizacional, né? Então a gente já sabe quais são as instituições ou os ramos onde o risco é maior. O risco é maior, então tem determinadas empresas, que eu não vou citar, que o paciente chega e fala que eu trabalho nessa empresa, essa multinacional gigante. Falar, acendeu seu sinal aí eu já, laranja, né? já. Eu quase que acendo um cigarro aqui e falo, lá vem. Porque ela não pronto. fuma, tá, gente? Não tô fumando, já fumei um dia lá atrás, mas agora não fumo. Então, assim, sabe, quase que você fala, pronto, já sabia, né? É complexo. Então, assim, são estruturas que precisam ser modificadas e a gente precisa realmente debater muito a respeito de todas essas causas aí do esgotamento. E eu só queria reforçar, antes da gente acabar, porque nossa produtora já está aqui olhando pra gente com óleos de Tandera. Lembra dos óleos de Tandera? Não é da sua época, né, Tawane? É da época da Mauri. Entregou a idade, a Mauri. Mauri... Gostei, óleo de Tandera, vermelhinho assim, ele saía... visão além do alcance. Só para reforçar, tá, pessoal, que a gente tem uma questão aí de terminologia, que é importante a gente falar que burnout a gente reserva para o esgotamento mental relacionado ao trabalho, né? O burnout se tornou uma doença ocupacional, então para que a gente não... use de maneira inapropriada, para que o tema não seja... Tem até um nome agora que está me fugindo. Olha de novo a menopausa aqui. Mas a gente precisa usar, por exemplo, no caso de o esgotamento materno, a gente não fala em burnout materno ou em burnout parental. A gente fala em esgotamento materno, exaustão parental, exaustão do estudante que está prestando um vestibular e tudo mais, tá? Então é só para a gente deixar claro. Eu acho que só para a gente poder fechar, porque é uma conversa densa essa, né? É uma conversa triste por muitos aspectos, porque a gente, de verdade, assim, eu sinto que a gente já evoluiu muito até pela coragem de vir e dizer coisas que estão incomodando e abrir, né? A menopausa, a depressão, a ansiedade, o burnout, a vulnerabilidade. Mas
há estruturas realmente que precisam ser modificadas, mas muito naquele lugar também do que eu acredito que é a autorresponsabilidade, é também puxar um pouco para você o que está dentro de você, né, e que você consegue de verdade fazer. Porque às vezes também só olhar para a estrutura e para a organização e colocar a culpa fora, a gente volta lá naquele texto entre o vilão e a vítima, que são duas faces muito parecidas da mesma moeda. Então, sim, estou esgotada. Primeiro, reconhece que está esgotada. Depois, meu chefe me manda e-mail às 11 horas da noite. Tá, mas você busca responde? ajuda, né? Você responde? Se você responde, está errado. Mas eu não respondo, eu vou ser demitida. Será? Testa. Né? E eu acho que tem todos os argumentos plausíveis do mundo e do universo, desse e de todos os outros que podem existir, para você não responder um e-mail ou um WhatsApp às 11 horas da noite. Né? A não ser que seja algo, né, muito fora da curva. Então, há pequenos gestos de autocuidado que passam pelo autoconhecimento, você precisa saber quais são os seus limites para conseguir colocar isso do lado de fora também. Então, só para não deixar tudo para fora. Colocar esses né? limites, eu fico com vontade de fazer 2 convites, né? Um para as pessoas acompanharem o outro podcast que a Mari tem com o Rodrigo, que é o Porque Você Faz o que Você Faz. Verdade. Conversas sinceras me interessam, se interessa a vocês. Vão lá conferir esses papos. Você sabe que ele recomendou o nosso Ai, lá mesmo? também. Uau! É o marketing cruzado. Marketing cruzado, é. Não foi nem combinado, é verdade. Porque eu tenho escutado e eu tenho percebido esse lugar, assim, de dar para as pessoas novas opções, repertórios, e eu acho que falta um pouco, sabe, dessa oxigenação, porque a pessoa que está ali no ambiente, viciada, ela tem dificuldade, às vezes, de saber, até pensar sobre isso. Ela nem se permite se questionar, porque não tem esperança de mudança, só se adequa, e é válido, é um recurso, mas começar por talvez escutar o que outras pessoas falam e fazem ou contam que poderia ser feito é um caminho. A segunda provocação e convite é para vocês ouvirem uma música da Mariana Nolasco que se chama Para Todas as Mulheres. Se a gente puder colocar aqui para encerrar, claro, 15 se vocês segundos tiverem, pra gente não ter que pagar o ECAD. E a gente se vê então. Semana que vem. Eba, até já. Até. Nossa voz, mas se esqueceram de que não